Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Almir, para quem não conhece. Obrigado, Arthur, já para começar, tá aí o nome da sonoplastia. Bom, fala, eu tô com aqui, eu tô com um pendurado aqui que vocês penduraram. Tá com um negócio cheio de frufru aqui, meio esquisito, mas tudo bem. Bom, nós vamos dar então início à sessão de apresentação dos pitches. Bom, então, rapidamente, eu queria aqui, então, nós vamos para a sessão de abertura. Queria agradecer aí a presença do pessoal que veio para assistir, né? Nossos amigos que estão aqui presentes, professor Dario, né? Agradecer também esses meninos, depois do final a gente agradece, mas que estão aí todos nessa organização, né? E, bem rapidamente, para a gente ir para o principal. Então, eu queria só agradecer a Tereos, por ter... Tereos, né? Estou falando errado ou não, Renato? Eu sempre fico na dúvida e vieram me perguntar essa semana. Então, de todos os sons, né? Pela parceria, pela União Universidade Empresa, não é isso? Fomenta Vale no meio, fazendo isso. Unindo pessoas, conectando pontas. Esperamos que a nossa organização, a nossa missão foi organizar esse evento e esperamos ter atendido às expectativas de vocês. Falhas ocorrem, né? Falhas ocorrem. Nós estamos aprendendo, né, professor Dario? Eu acho que é um momento aí um pouco histórico, como o Felipe falou semana, de uma evolução, já falei para os times, com times de empresas, com times mais sêniores, mas dando espaço para os jovens que estão entrando. E, de novo, como eu falei para eles, né, não tem experiência. Em hackathon, o que vale é ideia, o que vale é trabalho e o que vale é o que vocês vão apresentar. Então, acho que é isso. Queria antes falar que eu acabei falando, deixando o senhor falar em nome da FEMA, e agradecer a FEMA aí por ter nos cedido espaço, dado abertura, né, para fazer esse evento. Fala aí, pessoal. De manhã eu estive lá, vi a sala de vocês, mas não estava lotado do jeito que está agora. Eram 9 equipes, acho que a gente tinha umas 4, 5 naquele momento. Aí eu saí, o pessoal da Tereos, Tereos, aí vocês podem escolher, porque eu já fiquei sabendo que pode qualquer coisa. Então, tá valendo, falem de qualquer jeito, mas falem de nós. Não, aí também não vai, Almir. Mas eu preciso trocar o nome de alguém também, eu estou acertando muitos nomes nesse evento. Não, não. Não. Mas, galera, ó, maravilhoso ver vocês de novo aqui. A FEMA agradece o tempo que vocês colocaram, a FEMA fica feliz por ter recebido vocês, os empresários, todos aí os participantes do Hackathon. Tenho certeza que vocês se dedicaram pra caramba. Eu tenho certeza que o trabalho que vocês fizeram vai ser muito bem representado aqui na frente. E não importa, né, efetivamente, aquele que ficar em primeiro, segundo, terceiro colocado, isso é só um momento da vida de vocês. E sempre quando vocês pensarem em inovação, que acontece todo dia, eu tenho repassado isso desde ontem, o dia todo. Inovação não é um dia, ela é todo dia. Então, um passo de cada vez, a gente vai chegar muito mais lá na frente. E hoje a gente só está aqui porque problemas no passado foram resolvidos por pessoas competentes e incríveis como vocês. Então, todos são campeões, campeãs nesse contexto. Por gentileza, nunca se esqueçam disso. E a FEMA fica feliz demais por ter vocês aqui junto conosco, cuidando de inovar e aproveitando esse nosso espaço. Fico muito grato a vocês, beleza? Então, ótimos trabalhos. Obrigado, Hilário. E aí, moçada, tá animado ou não? Cadê o Hugo? Tem que tirar essa tensão, né, Felipe? Bom, seguinte, os juízes, o André, né, da Tereos, o professor Hilário e o Rabassi, serão os 3 juízes, que 2 da empresa e 1 da nossa instituição, os 3 que gostam de inovação, né? Eu brinco que eu e Hilário, na época da pandemia, ainda eu estava lembrando hoje cedo, nós criamos um grupo de transformação digital e inovação, e eram os únicos 2 tontos que de sábado de manhã entrava no Teams para falar com a molecada de inovação, e um cara lá de Maringá também, que pertencia também ao grupo, né, que entrou também o Alexandre. Então sempre tem uns tontos que gostam de inovação e a gente tem que valorizar eles. Está ativo no Teams, com certeza. Nós precisamos reativar ele também. Bom, então, dando continuidade, vamos começar as apresentações. 5 minutos cada grupo, tá? Cronometrado, eu vou cronometrar aqui, certo? Se parar, parou no meio, parou, tá? Os grupos sabem as regras,
do que tem que apresentar as 7 regras lá que a gente colocou, todo mundo sabe, apresentação da equipe, tudo. Então, vocês têm 5 minutos cada grupo para fazer um bom pitch, né? Não é pressão nem nada, mas também faz parte do jogo, não é isso? Bom, então é isso aí. Depois vai abrir para a banca se eles quiserem fazer alguma pergunta, né? Porque geralmente às vezes tem alguma observação da banca. E aí a banca vai ter lá seus 30 segundos, 1 minuto para fazer a pergunta, e o time terá 1 minuto aí para dar uma resposta do que tem que fazer. Entendeu? 1 minuto e pouco, e no máximo, senão a gente sai daqui 11 horas da noite. Não é isso? Para ser prático e objetivo. Beleza, galera? Bom, já foi sorteado, já entregaram, tá? Você está com o pendrive tudo certinho, Arthur? Já está pronto? Então, quem que é o primeiro time? Beleza? Estão preparados? Então, equipe Winx, boa sorte. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gabriel, esse é o Marco e esse é o Murilo. Nós somos o grupo Winx, com a nossa inteligência artificial, Tereus, que é o nosso software de contabilidade. É um software de contabilidade que tem o objetivo de automatizar várias funções da empresa, facilitando o processo, tendo consulta na internet, assim sendo mais eficiente o seu trabalho. Além disso, armazena informações de dados, ou seja, tudo que a empresa colocar dentro da TIA vai ser acessado por ela, então vai ser mais eficiente na hora da procura. Tem seu próprio firewall, ou seja, tem maior segurança, com isso protegendo maior os dados. Realiza varreduras, ou seja, você pesquisou, já vai varrer tudo, se tiver alguma coisa inapropriada vai ser tirada. E além disso, possui suporte 24 horas para caso aconteça alguma coisa, caso a nossa inteligência artificial não consiga realizar. Bom, sobre inteligência artificial, essa é a Mera, que é a nossa inteligência artificial, que ela é o suporte, o auxiliar para o software de contabilidade. Com isso, ela vai estar fazendo aí para você todo o auxílio que você faça de pesquisa dentro da contabilidade do software. Ela consegue responder qualquer pergunta que você queira fazer dentro do banco de dados e com isso ela também consegue auxiliar para você uma melhor experiência do usuário junto do nosso software. Bom, boa tarde, eu sou o Murilo, tudo bem com vocês aí, sentados? Eu vou falar um pouquinho, vou ser bem breve na verdade, sobre o funcionamento da Mera, tá? Na verdade ela é uma inteligência artificial, como a gente acabou de dizer, que ela vai ter acesso ao banco de dados da empresa, que vai estar armazenado seja em disco ou em nuvem, e no fim, com o prompt, o usuário ele vai fazer a inserção do comando no prompt e ela vai acabar procurando no escopo ali sobre os dados da empresa. No geral, o que isso daí fornece? Isso daí fornece uma viabilidade de velocidade para as buscas e tal, sobre nossa própria IA. Nossa ideia, na verdade, é que ela implemente mais velocidade, dê ali acesso aos diversos dados da empresa e tal, e seja protegida até pelo nosso firewall, como a gente acabou de dizer. É isso. Só um lembrete, né? Desculpa aí, mas a verdade é que a gente deu uma pesquisada e o preço estimado é de no mínimo R$100 mil. Os pitches inicialmente serão 3 minutos. Aí eu falei, mas tem mais projeto, nós deixamos com 5. Se fosse 3, estava com 2,57. Então, nós deixamos com 5 até pela experiência. Legal. Pessoal, só uma perguntinha. Eu queria saber de vocês, qual que na visão de vocês é um problema que vocês investigaram? Qual que é a dor, por exemplo, que o projeto de vocês identificou? Qual que é a problemática que vocês trouxeram para essa ferramenta? O que ela tem o propósito de estar resolvendo? Só a questão do problema que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ela, no caso, ela minimiza o tempo que você tem dentro da sua empresa em relação à parte de buscas dos dados na parte contábil. Então, ela entrega para você, para o usuário, seja o gerente, seja o diretor, uma resposta em relação às informações que seja mais contábil e seja concisa
e ela chega para você de forma mastigada, a fim de que você não tome tempo vendo detalhadamente o que você precisa procurar. Entendi. Não, está perfeito. Está claro. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Obrigado, viu? Então, obrigado, jovens. Então, pessoal, vamos lá. Segundo grupo é... Vamos? Deploy da sexta? Então, o segundo grupo, deploy da sexta. Quando eu falar 1, 2, 3, é com vocês. 1, 2, 3, com vocês. Boa tarde, gente, tudo bem? A gente é o grupo Deploy de sexta. Eu sou o Rafael, José, Luan e Felipe. Vamos lá. O nosso problema é o seguinte: falta de acessibilidade e processos repetitivos demorados em empresas, tanto tecnologia como agroindústria. Passar? O que aconteceu? A gente utilizou cases de sucesso, como esse case do Banco Pan, que estava utilizando falhas de infraestrutura. Eles utilizaram um WhatsApp para implementar e resolver. Em 9 meses, 40 mil clientes foram resolvidos os problemas e menos de 40% do primeiro semestre de 2023 teve esses problemas reduzidos. Pode passar? E utilizamos também o case do grupo Primo Rico, que ele utilizou um chatbot via Instagram para ele conseguir vender mais, ou seja, apenas 15 pessoas fazendo atendimento, mais de 50 mil mensagens em menos de 1 hora e 7.500 pessoas em menos de 24 horas responderam isso. Pode passar. A gente utilizou uma persona, que é o João. O João ele é um agricultor bem rústico que não tem muito acesso à tecnologia. Ele precisa o quê? Ele faz muito atendimento e o pessoal demora para atender ele. Aí a gente utilizou uma segunda persona, que é a Rafaela. Ela é uma atendimento de suporte ao cliente que recebe cerca de 100 e-mails ao dia e ela demora muito para responder esses e-mails. Ou seja, tanto o lado do João como o da Rafaela ficam complicados por causa desses processos demorados. Ok, puxando pelo lado da questão dos e-mails, é uma problemática que leva muito tempo para você responder muitos e-mails em sequência e é uma tarefa que acaba se repetindo muito no cotidiano. Segundo algumas pesquisas aí, geralmente por dia, o pessoal recebe em torno de 100 e-mails. Então, para você responder um por um, acaba levando muito tempo. Então, a nossa solução seria um chatbot financeiro, que vai automatizar tarefas e facilitar o processo de resposta desses e-mails. Além de facilitar, ele vai ter uma disponibilidade maior. Ou seja, ele vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana, que é o que a empresa muitas vezes não tem, porque o pessoal não está disponível o tempo todo. É que a gente tem a parte da implementação da aplicação em si, que é o desenvolvimento dela junto, e ela vai estar relacionada com a nossa parte de implantação, puxar as informações ali de sistemas das empresas em si para conseguir trazer elas. Por exemplo, ERPs, então a gente vai conseguir fazer a integração deles para trazer no chatbot, fazer a parte ali da implementação da linguagem, ou seja, assim, com o chatbot você vai conseguir de forma rápida, você já vai conseguir trazer as informações para puxar elas, por exemplo, uma nota fiscal, uma consulta ali de histórico de vendas. E também a gente já vai conseguir trazer uma camada já de segurança, por exemplo, trazendo já mecanismos já de forma de autenticação e também trazendo já com eles uma maior segurança. Porque, por exemplo, se fosse feito, no caso, empresas que têm os envios feitos por e-mail, e eles têm que ficar lá, um analista dedicado a ficar tendo que analisar 100 e-mails, por exemplo, ele já teria um trabalho muito custoso. Através disso daqui, o nosso chatbot já ia conseguir puxar já algumas informações e também ele já ia trazer uma camada já de segurança, porque ele já... E ele também já conseguiria já trazer uma camada de segurança, porque se às vezes uma pessoa mal intencionada, ela fosse enviar algum arquivo ali com vulnerabilidade ou algum link com vulnerabilidade, pelo chatbot ele já ia dar uma limpada boa. Então a gente vai ter os resultados esperados, ou seja, a gente fez uma simulação cerca de 100 e-mails por dia. Então, 70% dos e-mails o nosso chatbot vai conseguir responder, para não limitar apenas o atendimento ao chatbot, e sim a deixar o atendimento humano ainda. Ou seja, 30% dos e-mails apenas para os atendimentos responderem. Pode passar? Ou seja, uma forma de monetização que a gente vai utilizar, investimento próprio da empresa. A empresa ela vai reduzir custo, ou seja, vai reduzir tempo. O analista ele vai poder focar em outras tarefas muito mais importantes do que ficar respondendo e-mail. E dessa forma o quê? A empresa vai ter um custo diário, que esse analista toma para responder esses 100 e-mails, vamos supor, e
ela vai ter uma economia anual podendo suprir apenas mais de 100 mil reais. Ou seja, a gente fez uma simulação com apenas a hora do cara é 20 reais. Dependendo, pode ser muito maior essa hora. E aqui a gente tem um protótipo criado dentro do Telegram, de um exemplo de um bot. Por exemplo, um fornecedor, ele tem uma nota emitida para daqui a 45 dias e ele se perde nesse tempo e não sabe quando ele vai receber. E ele quer conseguir ali, de alguma forma simples, saber quando ele vai receber isso, sem precisar entrar em contato via e-mail ou via telefone. Ele tem acesso direto no nosso bot. Esse é um exemplo simples que a gente implementou. E o fornecedor somente passa a nota, o número da nota e a gente traz esse retorno para ele. Obrigado. Em cima da hora. Perguntas da banca? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Qual mecanismo vocês usaram para IA? A gente implementou o chatbot, a gente usou Node.js para tratamento de back-end e conexão com banco de dados. E para fazer o entendimento de uma linguagem natural, a gente usou uma ferramenta do Google chamada Dialogflow. Como eu ia dizendo, a gente usou uma ferramenta do Google chamada Dialogflow, que ela faz esse entendimento de linguagem natural para a gente e permite, a partir de certas palavras-chave que o usuário escreva, a gente conseguir fazer uma requisição para APIs externas, como, por exemplo, a nossa, que faz a conexão direta com algum banco de dados, faz esse tratamento das informações e realiza o envio delas de forma padronizada ou de forma mais humana para o próprio usuário. Só um ponto que eu queria ressaltar, que esse foi feito um MVP em pequena escala, mas se a gente for utilizar um projeto de larga escala, a gente vai precisar de integrações com sistemas mais robustos, tipo WhatsApp para questão de áudio, seguindo nossa persona, que é uma pessoa muito rústica, não sabe muito escrever, ou seja, ele utiliza muito mais o áudio. E também ia ter que ter um sistema terceiro para fazer uma integração. Ele ia pegar o banco de dados, vamos supor, da Terels, e tirar as informações que são necessárias, e a gente só ia ter acesso a esse banco de dados terceiro só para pegar essas informações, porque como a Terels é uma empresa de capital fechado, tem certas informações que não podem ser disponibilizadas. Então, grupo 3, Logic Flare. É isso? Isso aí. Deixa eu só pegar um negócio que saiu fora aqui. Então, no 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Boa sorte, pessoal. Boa tarde, nós somos a equipe Logic Flare e nós trouxemos hoje para esse hackathon a solução de um assistente virtual para cibersegurança chamado CyberGuard. Pode passar. Os tópicos que nós vamos abordar é sobre o projeto, o que, porquê, exemplos, soluções e público-alvo. Pode avançar. Sobre o nosso projeto, o que ele promete fazer? Bom, enfim. Análise preditiva de incidentes, monitoramentos de ameaças, análise de vulnerabilidades, avaliação de risco contínua e contenção de incidentes em tempo real. A ideia, pode ir passando. A ideia é ele ser um software que vai funcionar 24 horas por dia, de segunda a segunda, sem interrupção. Bom, o que ele vai fazer? Ele pode tanto ensinar pessoas comuns ou até colaboradores de uma empresa para que eles fiquem cientes e se protejam das ameaças da cibersegurança. Bom, também, se nós utilizarmos uma IA da Google, nós teremos uma conectividade muito ampla com todos os seus aplicativos, como Gmail, OneDrive, o que vai nos possibilitar fazer análises de e-mails contendo possíveis ameaças, arquivos executáveis nos OneDrives aí da vida, criando assim uma cultura de cibersegurança nas empresas, né? Evitando as falhas humanas. Pode trocar. Ressaltando novamente o ponto que a nossa aplicação ela é alimentada pelo Gemini, que é a inteligência artificial com o GPT-4 da própria Google, onde ele tem novamente aquelas integrações com os aplicativos da Google. Então, qualquer aplicativo da Google que você utilizar e utilizar na sua empresa como um sistema, você pode integrar ali o Drive dos seus colaboradores, que tem todos aqueles arquivos, para evitar algum tipo de fraude, phishing, ransomware, até um ataque de DDoS, um pentest, o que você quiser. Exatamente. Bom, mas por que isso seria tão útil para a sua empresa?
Bom, 69% das empresas da América Latina já sofreram ataques cibernéticos, sendo que no Brasil, além desses ataques diretos, nós temos o ataque usando a engenharia social, que, infelizmente, no nosso país, isso é muito comum. Eu acho que todo mundo aqui já recebeu algum e-mail que se tornou milionário do nada, ou algum SMS. Bom, para nós que somos da área, é muito comum a gente saber que isso é uma fraude, mas para quem não é, será que é? Pode falar. Ou também aquelas mensagens no WhatsApp, de, por exemplo, nós somos do time da Shopee, você vai ter um emprego de meio período que você ganha de 600 a 3.000 por hora. E isso é completamente um tipo de fraude, um tipo de phishing. Então, se algum colaborador da sua empresa receber isso aí no seu WhatsApp Web, em qualquer lugar, a nossa aplicação, o nosso assistente virtual, ele vai filtrar aquilo para você, que também ele tem uma parte de configurações que ele é filtrado por palavras-chave, que você configura do jeito que você quiser, e ele vai analisar aquilo, filtrar, e ele pode também devolver em um relatório mensal, anual, diário, no formato que você quiser, seja no formato TXT, no formato de Excel, e até, como a gente citou novamente os objetivos, de colocar alguém numa quarentena, no incidente em tempo real. Se algum usuário, algum IP, e tiver com ações de má-fé, alguma ação maliciosa, ele coloca aquele usuário numa quarentena para poder impedir ele de continuar acessando aquela rede, extraindo aquelas informações que ele possivelmente quer. Exato. E com tudo isso, nós teríamos uma conscientização geral, tanto para o colaborador, tanto para o usuário comum, e uma agilidade muito grande para o setor de cyber da sua empresa, trazendo assim uma tecnologia mais robusta para a sua proteção e criando uma cultura de cibersegurança, que é justamente essa a nossa ideia, fazendo com que a sua empresa deixe de perder muito dinheiro. Pode passar. Bom, um grande exemplo disso é o Reddit, que é uma rede social muito grande no mundo, e eles sofreram um ataque de phishing, uma falha humana, senhoras e senhores. Não foi da tecnologia, o que abriu uma porta gigante para que eles vazassem muitos dados e comprometessem todo o sistema deles. Pode passar. Como eu disse, essas são as nossas soluções. Vasculhar tudo o que for possível e proteger a sua empresa da melhor forma possível. Estou fazendo um ataque, tá vendo? Pode passar? Público-alvo seriam empresas em forma geral, o usuário comum ou algum estudante que queira aprender. Assim como você, estudante de computação. Pode usar também. Obrigado pelas atenções de todos. Preparados, meninos? Preparados aqui? Tudo ok? Bom, então vamos passar para o grupo 4, Inova Assis. Hora que eu falar 1, 2, 3, é com vocês, meninos. 1, 2, 3. Boa tarde, gente. Vamos falar hoje sobre Business Compliance. E a nossa equipe é a Inova Assis, formada por mim, Cauã, Arthur, Juliana, Adriel e Eduardo. Os tópicos que iremos abordar hoje é em relação ao vazamento de dados. Depois a gente vai abordar sobre o colaborador interno, sobre as operações e serviços essenciais, diagrama de Ishikawa e, por fim, os nossos objetivos principais. Abordando em relação ao vazamento de dados, foi constatado em 2020, por um relatório de Stanford, que 88% dos vazamentos de dados são ocasionados por falhas humanas. Ou seja, a partir disso, isso gerou vários custos milionários para empresas brasileiras. Em 2017, constatado pela Forbes, um vazamento de 1,4 bilhão de dados de usuários e senhas. Nesse sentido, por ser associado a falhas humanas, o colaborador interno está muito associado a esse quesito. Dessa forma, algumas situações em que ocorrem falhas humanas, em questões de estresse, cansaço, burnout, entre outros pontos, muito associados à cultura organizacional da empresa. Nesse ponto de vista, algumas ações tornam-se essenciais, como, por exemplo, avaliações de desempenho, pesquisas de clima gerais e a realização de hackathons internos dentro dos departamentos. Bom, excelente, Cauã. Então, posto isso, que é a nossa causa raiz do nosso problema, a gente parte para analisar o que é essencial nessa resolução desse problema. O que a gente propõe, primeiro, é um contrato de confidencialidade para a empresa. Isso como uma forma de segurança jurídica para a empresa, no sentido de que
independente se aconteça ou não um vazamento, saberá-se quem vazou esse dado, como ele foi vazado, e aí esse será penado conforme devido. Agora, onde a gente realmente vai atuar nisso? Numa forma de consultoria de prevenção, focada em business compliance, aplicada ao vazamento de dados. Nisso, o nosso primeiro passo vai ser o mapeamento de áreas de risco por diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe. Esse basicamente vai passar por cada ambiente do processo, visando o efeito final, que no nosso caso é o vazamento de dados confidenciais. Ou seja, a gente vai analisar toda a máquina, todo o ambiente, todo o método, toda a mão de obra e assim por diante, visando analisar quais são os buracos no processo e aí sim poder tapá-los. Não só isso, aqui vai entrar também o gerenciamento da equipe. Todo o processo de melhoria contínua de Lean Manufacturing, aplicado desde o líder até todo o time, visando tapar os buracos que foram encontrados no diagrama de Ishikawa. Nisso, um ponto muito importante dos nossos objetivos propostos é um Pokaioke do sistema. Pokaioke é um sistema anti-erro, ou seja, como a gente comprovou que a maior falha é humana, Pokaioke ele vai atuar onde o ser humano erra. Um exemplo muito básico é o micro-ondas. É impossível você abrir ou ligar um micro-ondas com a porta aberta. Isso é um Pokaioke de prevenção. E aí que a gente vai atuar? A gente vai propor um Pokaioke no sistema. Ou seja, apesar que o humano queira, o dado vai ser incorruptível. Além disso, uma análise de equipe, uma capacitação interna vai ser aplicada para que a gente possa ter um feedback de como o processo está andando, como os dados estão sendo acompanhados e como a equipe está reagindo com toda a capacitação. É basicamente isso que a gente propõe, a gente agradece a atenção e fica o nosso contato de divulgação e a gente é o InovaSys. Enquanto eles acabam de ajeitar ali rapidinho, vamos fazer um merchan aqui, ó. 3 troféus, patrocínio da Galanta, né, movimentando o ecossistema. Então temos que colaborar com quem colabora. Né? Os meninos são feras, forneceram ontem os troféus do Intec, e aí conversando com eles também forneceram de brinde um troféu para o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Eu sou a Melissa, eu sou estagiária da Fomenta Vale, e como alguém que está dentro desse ecossistema, eu aprendi que no sistema de inovação, para ele funcionar, você tem que ter ideias. E todos aqui podem ter ideias, mas a gente tem que botá-las no papel e não deixar só na nossa cabeça. E para isso a gente precisa de 3 pilares. A gente precisa de pessoas, tecnologias e processos. Mas o que acontece quando um desses processos tem um ruído? Quando você não sabe com quem falar, com qual tecnologia você pode usar para se comunicar, ou o processo não é bem definido. Você perde toda essa oportunidade de você inovar dentro da sua empresa. E isso fica ainda mais claro por conta desses dados da Innovation Index, que fala que 49% das empresas falam que os seus funcionários saem porque eles não conseguem inovar dentro da empresa. Também fala que 83% das empresas que se consideram inovadoras, 52% delas falam que têm medo de se tornar irrelevantes porque o sistema de inovação ele é muito rápido. E 56% falam que a maior falha que tem no projeto de inovação é justamente os processos. E é baseado nisso que a gente criou a Insight, o programa que ajuda você a pegar a sua ideia e transformar ela em soluções para a sua empresa. Aquela lá era a tela de login. Essa tela aí é a tela do usuário, quando você entra, onde você pode ver notificações das ideias que você precisa ver. E aqui também tem as ideias que você está dentro, que você está participando. Esse daí é o pré-cadastro da ideia, é algo que é simples e é feito para você escrever rapidamente sua ideia. A ideia é que aquela parte ali já vai estar pré-cadastrada e você só vai escrever sua ideia ali e enviar. E para quem que você vai enviar? Você vai enviar para um gestor ou alguém que tem um conhecimento maior que o seu, que ele vai pegar a sua ideia e reestruturar ela e padronizar ela para cadastrar dentro do banco. E por que ela precisa disso? Por causa da parte de IA. O que a IA faz dentro disso? A IA ela vai pegar todo esse banco que está estruturado e ela vai classificar as suas ideias para o que você mais precisa dentro da sua empresa. E como é que ela faz isso? Isso daí é um código que não vai dar para demonstrar aqui, mas a gente programou a IA, que ela é feita em Python. E a ideia é que, a gente vai ter um banco de dados que vai pegar informações de cases do sucesso da internet e a gente vai fazer um banco nosso.
E o que a gente vai fazer para a empresa? A gente vai passar esse banco de dados e ela, além desses cases, ela vai poder adicionar informações da empresa. Qual que é o objetivo da empresa, missão, visão e valores. E essa parte, ela vai ser só da empresa, nem a gente vai ter acesso. A gente vai oferecer o banco, ela vai enriquecer com informações da empresa e vai conseguir classificar tudo isso. No caso, a gente deu um exemplo de classificar por tipo de inovação, se ela é inovadora, disruptiva, radical, ou quão necessário ela é dentro da empresa. Depois que é cadastrado, isso daí é um fluxograma que o gestor vai poder olhar e ele vai poder ver em que fase que está a sua ideia, se ela está na página de ideia, se ela está cadastrando. E na terceira fase é quando o gestor ele vai poder recaminhar essa ideia para outros setores que vão poder dar um feedback, o que vai validar ainda mais a sua ideia. Essa daí é a tela de gestão, porque depois que você tem um banco todo alimentado, você tem todas as ideias classificadas, você vai poder ver qual setor que está tendo mais inovação, qual funcionários estão tendo mais ideias, o que vai ajudar você a gerenciar tudo isso. E tudo isso daqui é feito para que você tenha uma ideia pronta e você só precisa implementar ela dentro da sua empresa. Esse software só foi possível por causa da minha equipe, que tem o Rodrigo e o Lucas que estão aqui. Eles desenvolveram toda a IA. O Nicolas, que infelizmente não está aqui, mas ele ajudou a fazer o design do software e a ideação. E eu, que eu estou na parte de gestão e comunicação, é a primeira vez que eu estou apresentando algo aqui, mas a gente está sempre aprendendo. E esse é o nosso modelo de negócios, e é isso. Obrigada. Então, 1, 2, 3, boa sorte. Boa tarde a todos. Nós somos a equipe Hub Nova Fema e hoje nós viemos apresentar o nosso aplicativo Hub ID de gestão governamental. O nosso time de desenvolvimento do aplicativo, ele é um time interdisciplinar, porque a gente acredita que diversos cursos promovem a criatividade e isso ajuda na melhor solução dos problemas corporativos contemporâneos. Para desenvolver o aplicativo, a gente fez um estudo de caso analisando as vulnerabilidades das empresas e nós detectamos 2 principais problemas, dificuldades, né? Que é a relação e a comunicação entre a empresa e o colaborador e a capacitação da equipe para poder oferecer maior cursos para eles, desenvolvimento dentro da empresa. Pensando nisso, a gente desenvolveu o nosso aplicativo, que ele é uma ferramenta que ajuda as empresas a aprimorarem a sua governança corporativa, otimizando processos, sendo mais eficaz e promovendo uma governança forte e estruturada. O nosso aplicativo conta com 2 principais funções. Dentre elas, a primeira é a capacitação. No aplicativo, as empresas podem liberar vídeos para capacitar seus colaboradores antigos e os novos colaboradores que irão ingressar na empresa. Temos também um mural de avisos, o qual os administradores poderão listar os avisos de última hora para os colaboradores que irão sair no aplicativo pelo celular, ou se eles tiverem outra forma de comunicação, como televisão, algum telão, também poderão encaminhar esses avisos momentaneamente. O investimento desse aplicativo vai ser um pagamento mensal ou anual. E o valor vai depender da necessidade da empresa para a utilização desse aplicativo. Nós do Hub ID acreditamos que com a governança forte, os negócios são bem-sucedidos. E com o Hub ID, a comunicação interna nunca foi tão simples e eficaz. E agora nós vamos ver um protótipo do nosso aplicativo. Bom, boa tarde. O nosso aplicativo terá 2 interfaces, uma delas mobile, que será acessada pela empresa, o mobile será acessado pelo funcionário e o web será acessado pela empresa. Essa é a tela de login da empresa. Está meio cinza por causa do data show, ele desfocou um pouco, mas acho que quem está perto vai estar conseguindo enxergar. Ao autenticar a empresa, eles vão ser redirecionados pelo mural de avisos, onde vai ter a listagem de mural de avisos por prioridade, onde eles podem definir baixa, média e alta prioridade. E se porventura for de extrema urgência, ele pode emitir um alerta numa televisão, que se os funcionários estiverem passando por um ambiente televisionado, eles poderão ter acesso ao mural de aviso também.
Eles poderão disponibilizar treinamentos para os funcionários, onde haverá um controle dos treinamentos. Os funcionários serão listados a partir de se eles estão assistindo os cursos ou não. No caso, ali em cima, 24 vídeos disponíveis. Alguns funcionários já assistiram, outros ainda não, e outros nem começaram. Existe também o controle dos vídeos. Você pode deixar indisponível ou tornar disponível. No cadastro de vídeo, você pode gravar um vídeo, ou se já existir algo parecido, você pode postar no YouTube, você pode pegar um link do YouTube. Bom, na tela de análise e relatório, a empresa terá acesso a muitos dados relativos à quantidade de... não está dando para ver as cores também. A quantidade de funcionários que estão assistindo os cursos, tantos que não assistiram e tantos que já assistiram. Normalmente, esses dados. Agora vai ter a tela de denúncia, de colaboradores, onde eles terão acesso aos colaboradores e poderão cadastrar também. Na tela de denúncias, terão listadas as denúncias dos funcionários, onde serão 100% anônimas, diferentemente das reclamações, que serão algo mais simples, mas não serão anônimos, que seria alguma sugestão da empresa. Nas configurações, seria uma configuração base de qualquer aplicativo, alterações de e-mail e senha, e o portal transparência, que seria julgado pela empresa se ela quer mostrar ou não. Agora vamos para o aplicativo mobile, que seria o do funcionário que vai acessar. Ao autenticar, ele vai ser direcionado para tela de mural de aviso, totalmente simples, buscando o usuário robusto, que não tem acesso a muita informação, então tudo grande, bastante ícone. Ele tem acesso ao mural de aviso, treinamento para ele assistir os vídeos, as comunicações ele pode enviar uma sugestão, uma denúncia, e também ele pode acessar o portal transparência. E esse foi o Hub ID. Pronto, então? 1, 2, 3, boa sorte, meninos. Boa tarde a todos, eu sou o Jonathan, da equipe ANTech. Nós representamos analíticos e nosso tema escolhido foi Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Reduza risco, antecipe ações e economize dinheiro. Prezados stakeholders da Tereus, é com grande entusiasmo que apresentamos a vocês o futuro da gestão de recursos humanos, o RH Insights. Em um mundo empresarial cada vez mais dinâmico e desafiador, a gestão eficaz de pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer organização. E é exatamente nesse ponto que nosso software surge com um verdadeiro diferencial. Qual o problema? Sabemos que uma das principais dores enfrentadas pelos departamentos de recursos humanos é lidar com os desafios impostos pelos processos trabalhistas. Esses processos não apenas consomem tempo e recursos preciosos, mas também são indicadores críticos de possíveis problemas na gestão de pessoas dentro da empresa, gerando insegurança e impactos financeiros. Qual o tamanho do mercado? Hoje existem mais de 5 milhões de ações trabalhistas no Brasil. A nossa solução é RH Insights. Nosso sistema utiliza algoritmos avançados para analisar as informações disponíveis, identificando correlações e padrões que podem passar despercebidos pelos gestores, através da análise de dados como setor, idade, função, motivos de pedidos de processos trabalhistas e até mesmo detalhes sobre os líderes envolvidos. O RH Insights oferece indicadores valiosos sobre os problemas subjacentes e as possíveis soluções para evitá-los no futuro. O nosso valor agregado é o seguinte: imagine poder identificar de forma rápida e precisa os principais pontos de atrito na gestão de pessoas. Com o RH Insights isso é possível. Nossa plataforma permite aos gestores desenvolverem estratégias proativas abordando os problemas existentes e antecipando o surgimento de novos processos trabalhistas sobre a mesma causa. Em outras palavras, a gente prevê as ações trabalhistas. Quais as alternativas existentes no mercado? Nenhuma, somente a nossa, feita em software. Tudo hoje é feito manualmente. Isso pode levar a uma falta de insights e dificuldades na identificação de padrões e tendências. Os benefícios são gestão de estratégia de risco, economia de recursos e tomada de decisões informada. O valor do serviço é feito de maneira mensal e, para cada usuário a mais, é cobrado um valor adicional. Os diferenciais nossos são: o sistema está sempre online, disponível para consultas rápidas e com melhor custo-benefício, consultoria sob demanda. Agora a gente vai apresentar um vídeo do protótipo do nosso sistema. O
histórico e arquivo desses envios, temos a nossa funcionalidade de histórico de envio de base de dados, onde podemos observar o nome da planilha enviada, o tipo a que ela se refere, a sua data de envio e uma simples questionário, para ter aquelas informações individuais para o público. Então, temos o nosso dashboard da RH Insights, onde são coletadas informações do cruzamento das bases de dados que foram publicadas, para que possamos disponibilizar informações e gráficos sobre os processos da empresa. Podemos notar aqui, por exemplo, esse card informando o total das despesas dos pedidos procedentes, o número total de processos e as suas categorias, o principal motivo do pedido de processo, além de gráficos como esse primeiro que indica a quantidade de processos por motivo. É importante falar que os gráficos também têm uma função de expansão para uma melhor visualização. Temos esse gráfico à direita de processo por tempo de empresa, temos também gráfico de processo por departamento e de processos procedentes e improcedentes por departamentos. Também temos uma funcionalidade de filtragem para que você possa analisar os dados de maneira mais precisa e específica por departamento e por motivo. Podemos observar isso, por exemplo, filtrando pelo departamento de produção, onde são recarregados dados para esse departamento específico, fornecendo essa análise mais precisa de dados mais precisos e mais relevantes para esse departamento específico. Voltando, também podemos filtrar pelo motivo, onde podemos filtrar pelo motivo de hora extra, onde também serão recarregados dados, fornecendo dados relativos a esse motivo específico. Essa foi a apresentação do RH Insights. Muito obrigado. Então esse foi nosso protótipo e é isso a nossa ideia, gente. O RH Insights prevê ações, antecipa risco e economiza dinheiro, beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, só fiquei com uma dúvida do projeto de vocês. Vocês analisam o histórico das demandas trabalhistas que a empresa teve para prever o risco futuro, é isso? Exatamente. A gente pega o histórico do RH, por exemplo, a parte de pessoas, e também o histórico de RH da parte jurídica. A gente acha correlações entre elas e prevê futuras ações, para que elas possam não acontecer. Tá. Com base nos processos que a empresa teve até aquele momento, certo? Exatamente. Tá. A gente pega os dados emitidos, por exemplo, a gente poderia até mesmo criar campos personalizados para cada empresa, porque cada uma tem uma necessidade específica, né? Como o Ategas, por exemplo, a gente poderia criar 2 campos, por exemplo, quantidade de penalidades ou o motivo da penalidade. E isso a gente poderia trazer uma informação, um insight que poderia prevenir uma possível ação. Prevenir, no caso. Não, está perfeito. O input, então, são os processos trabalhistas realizados até o momento, né? Exatamente. Para prever o futuro. Perfeito. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, vamos lá, pessoal. Então, 1, 2, 3, boa sorte. Boa tarde. Hoje eu vou contar uma história para vocês, a história do Gabriel, recém-ingresso no mercado de trabalho. Gabriel entrou numa grande empresa com muitos setores e muitos processos. Na sua primeira semana, Gabriel passou por um treinamento. Ele viu uma série de processos de diferentes pessoas e todas as pessoas passaram os processos e treinamentos para ele. Gabriel, depois do treinamento, teve que fazer uma tarefa, pedido de compra. Mas ele não sabia como, não se lembrava do processo e também não tinha informações suficientes para buscar esse processo. Por isso, eu apresento para vocês o Process Collect. Nosso objetivo é facilitar a visualização dos processos. Como? Esse é o nosso MVP implementado, então a gente vai fornecer informações rápidas. Então, com uma busca rápida, as pessoas vão poder buscar esses processos e visualizar as informações, seja um documento BPMN, seja documentos relacionados àquele processo. Então, a gente visou aqui buscas rápidas. Ele vai poder buscar por data de processo, atualização, setor, por nome, buscando em qualquer palavra do processo. Isso tudo acompanhado por uma visualização gráfica. Então, a gente usou os gráficos de grafo para conectar esses processos. Então, quando eu clicar no processo, eu vou ter os processos conectados a eles, e aí eu vou conseguir entender qual área se relaciona com outra área. A gente se baseou aqui na governança corporativa, nos 4 pilares aqui, que é a transparência, a equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas, e a gente usou a temática de computação distribuída e integração de sistemas. A gente conversou durante a semana com 3 especialistas da Teres. Como que a gente chegou nesse MVP, né? Nas falas deles, a gente percebeu algumas coisas como os processos precisam ser facilmente acessíveis. Então, eles precisam ter uma interface legal, ter buscas interessantes, e eles têm que estar disponíveis 24 horas e a qualquer momento.
e em qualquer lugar também. Nosso modelo de negócio é dividido em duas partes. A grátis, a versão final que vocês viram ali, ela é totalmente gratuita e vocês podem começar a usar com uma planilha de Excel, por exemplo, que é uma coisa difundida já em algumas empresas. E nossa personalização e integração, que começa com planos de R$ 29,98 e R$ 98 por mês. Qual que é a diferença entre os planos? Então, a maior diferença aqui é no input dos dados. Aqui, se a gente olhar na versão grátis, a gente tem o input de várias planilhas de Excel de vários setores. Tudo isso vai ser unificado pelo Process Collect e vai formar a relação dos processos para as pessoas conseguirem visualizar a qualquer momento de forma centralizada. E a versão de integração, imagine que a empresa já possui esses processos em algum sistema. A gente vai pegar de lá e vai fazer a mesma coisa e aí personalização se as empresas quiserem. A gente calculou além da Teres no mercado potencial. Pegamos dois grandes segmentos, a indústria de transformação e a agricultura, totalizando mais de 2,5 milhões de empresas. A gente estimamos um lucro inicial de 131 mil. Isso daqui baseando se a gente vender 100 personalizações no plano anual. Aí essas empresas 1.000 a gente considerou do KNAI de fabricação de açúcar bruto, tem 1.000 empresas no Brasil ativas. A gente sabe que isso não dá para fazer nessa semana, né? Então a gente planejou um roadmap aqui, que é desde o primeiro mês com plano financeiro, busca de informações, levantamento de requisitos, e até 3 meses a gente conseguir fazer a integração com a API das principais ferramentas usadas nas empresas e relacionar pessoas com atividades. Isso é uma coisa muito importante. Isso tudo foi viabilizado por uma equipe especializada. Então tem eu, a Adriana, que não pôde estar aqui, porque ela está fazendo seu doutorado lá em Portugal, e o Gabriel. E a gente dividiu durante essa semana para conquistar. Então a gente organizou nossas tarefas, colocou todas as ideias num board online colaborativo, e nós somos a equipe Analisa, conectando o processo. 1, 2, 3, boa sorte. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a prestar a devida atenção para a apresentação do nosso projeto. Nós, da Lume, somos uma plataforma de treinamentos personalizável. Hoje aqui, o nosso cliente é a Tereus. Eu gostaria de convidar a Juliana, que é a nossa gestora de pessoas, a apresentar o nosso projeto. Por favor, Ju. Pessoal, boa tarde. Pensando nas dores colocadas pela Tereus, né, em questão de segurança de dados e compliance, e também nos 3 pilares em tecnologia, processos e pessoas, a Lume desenvolveu a plataforma de treinamento para os colaboradores internos e para os colaboradores terceirizados da empresa, né? Então, é uma plataforma de tecnologia totalmente voltada ao colaborador, ao prestador de serviço, com fácil acesso, com uma linguagem simples e intuitiva, que seja adaptável para qualquer pessoa de qualquer escolaridade a estar utilizando a plataforma. Então, os objetivos da Lume: formação profissional complementar e contínua, colaborar para o processo de avaliação periódica de desempenho, eliminar gaps, desenvolver novos talentos e contribuir com os objetivos da empresa. Segundo os dados do LinkedIn, o relatório de aprendizagem do local de trabalho de 2022, as competências necessárias para uma vaga mudarão 40% a mais até 2025. Nós consultamos o relatório, o site da Tereus, onde mostra que o relatório de sustentabilidade no período do ano safra de 2022 e 2023 passaram 2.561 pessoas terceirizadas pela empresa. Com base nessas informações, foram registradas taxas de lesões graves de 0,19 para os empregados e 0,29 para os estagiários e terceiros, ou seja, a necessidade de treinamento. Pode passar. Então, aqui, a própria Tereus ela coloca a questão de saúde e segurança do trabalhador, a importância do treinamento e conscientização desses colaboradores. Aqui nós apresentamos apenas um módulo como uma forma de exemplificação, tá? Porque os cursos, eles serão desenvolvidos de curta a longa duração, nós podemos fazer parcerias com várias empresas, produzir os próprios conteúdos, os próprios colaboradores que têm expertise nos seus trabalhos podem estar colaborando em gravar conteúdos, podemos comprar serviços de outras empresas e também hiperlinkar com cursos gratuitos também dentro da plataforma.
Então, o módulo de segurança de treinamento em segurança do trabalho, ele é uma forma de estar treinando, por exemplo, em espaços confinados, NR33, aí ele tem a carga horária, trabalho em altura, NR35, também com o mínimo de carga horária. Sempre que a pessoa cursar, vai gerar um certificado e isso vai entrar para o plano de carreira, associado à avaliação de desempenho e também é uma forma, como foi colocado ali, do plano de desenvolvimento individual. Então, onde é detectado os gaps, as lacunas de informação da pessoa, por exemplo, eu sou muito bom em habilidade técnica, mas eu preciso melhorar em habilidade comportamental. Então, a gente entra com a formação do colaborador. Em casos de terceiros, como a gente já colocou, né? Pode passar. Uso de imagens, aí como eu coloquei também, a própria pessoa, o colaborador pode produzir o conteúdo. E a gamificação ela é um up dentro da plataforma. Tá? A gamificação ela vai gerar uma forma de engajamento dos colaboradores de forma saudável. Tá? Então, por exemplo, aqueles que conseguiram ranquear mais durante o ano, de repente a empresa pode sortear com uma viagem para esse colaborador. Enfim, a gente pode gerar várias ideias. Muito bem, Ju, muito obrigada. Então, nós focamos no módulo de terceiros, porque vimos que a Tereus tem uma demanda muito grande, como vimos, 2.600 pessoas a serem treinadas externamente e chegar capacitado na empresa para exercer sua função. O Brito, que é o nosso desenvolvedor, vai mostrar para nós como funciona na prática. Por favor. Opa, boa tarde a todo mundo. Aqui no nosso software, a gente tem uma parte da validação, os colaboradores podem fazer a validação para cada empresa. Como eu disse, nosso software é costurado. Então, assim, ele já consegue ter uma validação de segurança para a entrada. A partir disso, ele pode navegar durante as telas e os cursos e fazer a devida carga horária para cada curso, onde vão ser separados em módulos, em vídeos, que eles podem poder ir completando os módulos e ganhando, assim, suas certificações de curso completo e também um modo de interação onde eles ganham seus emblemas, que facilita o quê? Tanto o gestor ter um acesso a quem está fazendo esses cursos, quantos cursos está fazendo, um meio de gamificar isso daí e gerar uma pontuação para ele, algo que diferencia bastante no seu perfil, onde ele pode ser analisado, ver quais são os... Encerrou. Bom, dando continuidade, então, vamos começar com os senhores. Quem começa com vocês três, queriam falar no final? Depois a gente passa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Rápido e rasteiro. Primeiro, eu queria agradecer ao Fomenta e à FEMA por comprar essa ideia e aceitar essa ideia nossa da Tereus. Queria agradecer aos anjos. Sem a galera aí do backstage, o negócio não funciona. Eu queria fazer algumas pontuações a respeito dos projetos. Primeiro, todos os MVPs são passivos de implantação. Tá? Todos que foram apresentados têm continuidade independente de premiação. Tá? Segundo ponto, vocês foram muito rápidos em pegar os insights que a gente passou durante o dia. Tiveram alterações em projetos que na apresentação do vídeo fez diferença. Vocês pegaram muito rápido a necessidade da empresa. Então continuem assim, com essa rapidez, que é essa agilidade que a gente precisa em novos negócios, novos produtos. Então, se vocês conseguiram em 6 horas, né, imagina com um pouquinho mais de tempo. Eu ia falar dos projetos, ia falar dos pitches. Tinha mais um outro ponto, vou lembrar. Bem, enfim. Então, dos projetos, continuem, independente da pontuação, tá? Continue com essa agilidade. Não para por aqui o projeto de vocês. Lembra o que eu ia falar. Eu acho que vocês não têm noção do barulho que vai ser feito, que vai acontecer no pós-hackathon na região. Tá falando isso para pescada. Porque, assim, nós ficamos surpresos com a qualidade das entregas. E assim, lógico, a gente está falando de um hackathon, 10 dias, é rápido, porém veio com... Realmente, vocês entenderam o que nós pedimos. Nós queríamos algo relacionado à governança.
Lição de casa da Tereos. Nossos processos estão baseados em pessoas. Nós tivemos 3 projetos visando RH. Então, a nossa lição de casa é precisamos ver processo relacionado a pessoas, né? Corporação, pessoas, processo de RH. Então, se nós já, independente se for 1, 2 ou 3, enfim, pontuações, vocês entenderam a nossa necessidade. Continuem com esse olhar. E eu estou muito contente, eu realmente fiquei muito entusiasmado com cada apresentação. Falei, cara, isso aqui, se a gente tivesse a oportunidade de colocar os 10 para dentro de casa, a gente colocava os 10. Tá? Então, parabéns. A qualidade superou a nossa expectativa como empresa. Tá? Vocês realmente entenderam, e é um tema muito abrangente, gerou muita dúvida, e foi novo também, acho que para todo mundo. Então, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, olha só, eu não me envolvi com a construção dos trabalhos, eu não estive com vocês na primeira fase, e a minha intenção de não ter feito também nenhuma pergunta, ela é proposital, que eu queria, avaliando as informações que o pessoal do Fomenta me trouxe ali no questionário, poder fazer uma análise dos requisitos, para realmente ver se atende, como alguém que está fazendo quase que um julgamento cego em 100%. E aí uma coisa que eu queria salientar, até eu, Renato André, também chegou numa conclusão, mas inclusive a bola vai ser para o Renato, que ele que é o cara dessa área. Queria salientar uma coisa muito importante para vocês. Um dos requisitos mais simples do Hackathon não foi cumprido por todas as equipes, que é a apresentação da capacitação multidisciplinar. Vocês disseram quem vocês são, mas não disseram as habilidades de vocês. Pô, mas eu anotei, foram algumas iniciativas importantes. Porque se o projeto ele é multidisciplinar, a ideia é que a gente traga as nossas múltiplas habilidades. Tem requisito mais simples do que esse para cumprir? Falar, eu sou Hilário, advogado. Pronto. Eu levei 2 segundos para dizer isso. Talvez 1. E essa é uma questão que em 5 pessoas a gente podia resolver essa questão em 10 segundos no pitch de 5 minutos. Todo mundo teria tido tempo. Entendam isso? Então, sobre o meu olhar, que eu vim colaborar nessa questão, eu fiz essa avaliação nessa forma. Puxa, foi muito bacana, projetos todos muito bem feitos, o MVP legal demais, produtos que podem ser desenvolvidos, o André já trouxe isso, todo mundo pode levar adiante. Mas, sob o ponto de vista da disputa do Hackathon, para pegar em primeiro, segundo, terceiro e etc. e tal, que a pontuação sempre é apertada, teve grupos que perderam pontos importantes só por não ter dito isso. E eu levei isso em consideração, porque, afinal de contas, eu não participei das mentorias, eu vim para cá para acompanhar. Então, quando eu me passar, esses são os requisitos a serem avaliados. Eu tomei contato antes da gente vir para os PITs. Então, o que aconteceu? Eu estudei os requisitos e vim para aplicá-los, sem conhecer absolutamente nada dos projetos. E então eu saliento vocês na seguinte questão. Numa disputa, numa apresentação, as regras do jogo são importantes, carreguem debaixo do braço. Não dá para perder 2 pontos, porque numa pontuação de 0 a 5, se a gente tira um 2, porque esqueci de falar quem que eu sou, a gente perdeu 3. Né? De 2 podia evoluir para 5 pontos. E num critério desse, matemático, etc., faz uma baita diferença, porque 5 pontos, vamos imaginar, 5 dos 3 poderia pontuar 15, a gente pontua 6. 50% da pontuação possível acaba sendo perdida por causa de não dizer, oi, eu sou o Goku. Simples assim, entende? Falar quem você é. E até faço essa brincadeira para quem pegou a referência, essa é uma frase que até alguém que não existe fala quem ele é. Né? Não existe no mundo físico, entende isso? Então eu curto essas paradas, então fica aí aberta essa parte da minha vida para vocês. Mas parabéns, foi incrível o que eu consegui ver aqui, para mim foi uma grata surpresa mais uma vez. Eu vou deixar agora o Renatão fechar isso, porque aí a parte da grana é com ele. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Pessoal, primeiro eu queria falar que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Retornar à FEMA, para mim é uma grande alegria. Eu me formei aqui na FEMA, junto com a Bianca, depois tive a oportunidade de retornar também como professor, né? E aí agora
participando desse evento. Tá? O meu viés é mais financeiro, e eu confesso que, quando nós fizemos aquela abertura do kick-off do projeto lá atrás, eu imaginava que talvez os projetos ficassem um pouco descolados entre essa realidade empresa, né, as dores do dia a dia de uma companhia, em relação aos projetos que seriam apresentados. Tá? Então, acho que assim, fiquei bastante impressionado com a qualidade dos problemas trazidos. Realmente não são problemas acadêmicos, né? Eu acho que vocês conseguiram trazer realmente bastante conhecimento da Tereos. Eu acho que a interação que teve entre os coaches, né, entre os desenvolvedores dos projetos e a empresa, realmente foi muito forte. Eu achei que agregou bastante essa interação. Né? Achei que vocês trouxeram isso aí com muita maestria. Agora, uma coisa que assim, eu senti um pouco falta, e aí eu também entendo que muitos de vocês ainda não têm uma oportunidade profissional, ainda não trabalham dentro de uma empresa, né? Mas eu, assim, enquanto área financeira, eu diria para vocês que existe um peso muito grande na hora de tomar uma iniciativa, tomar uma decisão se aquele projeto vai ser levado à frente, que está relacionado com a viabilidade econômica do projeto. Né? Eu vivi uma experiência, por exemplo, há 2 anos atrás, eu fui contratado por uma startup em São Paulo, em que foi justamente para preparar toda a área financeira dessa startup e ajudar a vender, encontrar um investidor no mercado. Né? E aí eu vivi muito isso na pele. Né? Como é que realmente essa conta se paga? Eu vi que realmente alguns de vocês trouxeram, olha, o nosso projeto é SaaS, né, Software as a Service, e a gente vai cobrar X reais por consulta, por mês, né? Mas eu achava que vocês poderiam ter trazido um pouco dessa viabilidade econômica. Qual que é o payback do projeto? Né? Quanto que é esse CAPEX inicial e como que isso vai trazer esse retorno? Né? Grande parte de vocês aqui são da área de tecnologia, e esse assunto, essa agenda de trabalho é muito para o pessoal da administração. Né? Então, acho que assim, como sugestão, pensando para os próximos, e até na experiência profissional de vocês, de estar defendendo um projeto dentro de uma empresa, né? Quando vai chegar, de fato, para uma decisão, e aí, vai seguir ou não vai? A primeira pergunta que alguém vai fazer é qual que é a taxa interna de retorno desse projeto? Né? E aí vocês, enquanto tecnologia, né, é importante vocês saberem defender esse cálculo financeiro. Então, acho que uma sugestão para vocês, né, é trazer essa realidade financeira para dentro da apresentação. Né? Mas, no demais, eu acho que assim, a Tereos está muito satisfeita com o que foi apresentado. Ainda não foi divulgado, né? Mas eu acho que assim, os ganhadores, eu acho que está muito alinhado com aquilo que a gente esperava. Né? A gente tem alguns projetos internos que a gente tem que estar implementando a partir desse próximo ano fiscal. Né? O ano para a Tereos começa agora 1º de abril. Né? Então, a gente está justamente numa fase de negociar quais são os projetos que a gente vai priorizar. Né? Então, acredito assim, os primeiros colocados, eu acho que está muito alinhado, né, com que a gente vai colocar energia nesse próximo ano. Tá? E a gente realmente está olhando as características de cada pessoa. Eu acho que aqui no interior também aqui do estado, né, em Palmital, a gente tem muita dificuldade de encontrar profissional. Então, vocês podem ter certeza que aqui a gente está fazendo uma avaliação crítica e sabendo qual o perfil, qual a oportunidade que possa estar surgindo para quem que a gente vai lembrar. Então, vocês podem ter certeza que a gente está olhando para isso. Né? Mas, no demais, eu acho que assim, todos os projetos foram de alto nível. Tá? Todos estão de parabéns. Muitos é a primeira apresentação, como acho que eu vi uma dos últimos aí agora, mas esse é o momento realmente de vocês treinarem, tentarem, dar cara a tapa, e a vida profissional também não é diferente disso. Tá? A gente também passa os nossos desafios, tem reuniões que a gente entra, a gente não está muito preparado, como vocês tiveram aqui, tá? Mas faz parte do jogo. Né? Não existe almoço grátis. Tá? Eu tenho uma frase que eu guardo comigo, posso estar por baixo, mas eu vou estar dando soco. Então, acho que essa é a realidade, seja da academia, seja também no ambiente profissional. Tá? Então, queria deixar aqui o nosso muito obrigado, parabéns a todos, e essa foi a primeira iniciativa. Acho que vamos ter outros projetos que a gente vai querer retornar e fazer parte dessa realidade aí junto com vocês. Tá bem? Obrigado, pessoal. Seguinte, também queria falar 2 minutinhos para os grupos. Parabéns a todos os grupos
superaram as expectativas, né, Andrezão? Vocês já falaram isso rapidamente. Tem grupos que estão com viés acadêmico. Cuidado com isso, que o jogo é diferente. É apresentar empresas, vender ideias. Então, uma coisa é acadêmico, apresentar um artigo científico, apresentar um trabalho. A outra coisa é apresentar um produto para uma empresa. E o que o Hilário falou é muito sério, né? Muito certo. Você vai chegar numa empresa e você vai falar, ó, eu estou aqui, eu sou o Almir, eu sou professor, mas eu sou também o cara que faz isso, isso e isso, e o meu time tem essa especialidade. Estou trazendo aqui o professor Dario, que é um especialista em biotecnologia, é um cara argentino, que ele fala outras línguas, espanhol e tal, e ele pode ajudar a representar a nossa empresa. Estou dando exemplo, obrigado, Dario. Né? Então, isso ajuda. Então, pensem nisso, eu senti um pouco a falta, e está lá nas normas, não está? No item 5, vocês pegaram lá o último item, equipe. Eu peguei isso aí de um material de Hackton, eu procurei vários Hacktons, até para vocês entenderem, eu acabei não falando para vocês da banca. Eu peguei vários Hacktons, vocês vão encontrar isso na internet, e nós fizemos uma adaptação aqui, e eu coloquei o item equipe, porque equipe é importante. Né? Então, só frisando, senão o Hilário vai ser malhado sozinho, né? E eu concordo plenamente com ele. Né? Eu acho que é importante isso, para vocês pensarem. Tal tem que seguir, é isso aí. Bom, então vamos lá o que vocês querem? Saber quem são os colocados? Felipe, você está lá? Cadê o Felipe? Já está a postos. Tinha o QR Code, depois no final nós vamos colocar de novo dos feedbacks. Fique à vontade para falar bem, falar mal, para que a gente possa evoluir. Né? Falando a verdade, sendo sincero, é importante. Tudo bem? Vamos lá, então, que rufem os tambores, como que é? Hein? Isso, rufem os tambores. Terceiro colocado. Quem é terceiro colocado? A NTEC. A NTEC, terceiro colocado. Chamar o Mauri. Falar, cadê minha assessora, Manu, né? Todos os três colocados, se desejarem prosseguir fomenta, né, nosso vice-presidente, estão liberados para fazer mentorias, né? E os demais, né, se tiverem interesse, também estão liberados. Temos 20 novos mentores do time da Fomento, Dario é um deles, o Paulinho, o pessoal. Então, estão todos os times convidados, mas os três já está reservado para eles, mentorias dos meninos da Tereos também, não é isso? Esses três colocados é em relação a vocês. Os demais, a Fomenta, eu acho que o professor Hilário, tem o Hub Nova Fema, também está com as portas abertas para os demais. O que nós precisamos fazer é seguir em frente, né, professor Dario? Obrigado, meninos. Parabéns, viu, Joaquim? Parabéns, parabéns, meninos. E rufem os tambores de novo, vamos lá. Segundo colocado, vamos lá. Casa das Ideias. Senhor Hilário, pode ser o senhor? Eu? Isso. Mas só se for agora. Hilário. É um cheque para mim? Quem vai ser o representante? Quem apresentou? E agora, vamos lá então, primeiro colocado, que rufe os tambores. E aí, quem será? Pode. Analisa. Vai embora pro Paraná. Ouça os juízes. Nós vamos deixar embora, vai embora. Cadê o outro jovem? Ah, tá ali. Troféuzinho. Patrocínio da Galanta. Patrocínio da Galanta. Parabéns, meninos. Ó, só porque vocês colocaram grafos, eu não estava na banca. Mas a hora que eu vi o modelo de grafos,
Eu falei, graças a Deus que eu não estou votando, senão eles iam ter 10. Tá? Me desculpe, porque teoria da computação na veia, teoria dos grafos, eu fiquei feliz na hora de ver a computação e a engenharia por trás de tudo isso. Né? Ó, gente, de novo, nós já falamos, não vão sair daqui bravos. Às vezes é uma falha que erra num lugar, erra no outro, acerta num lugar, acerta no outro. São 7 itens de avaliação. Eu queria uma salva de palmas para aquele grupo. Em especial. E acho que todos merecem. Assim, aquele grupo lá sair na última hora, os 45 do segundo tempo, ninguém sabe. Eu convidei na sala e eles montaram o time aos 45 do segundo tempo e vieram. Todos os demais colocados estão aí. As pontuações foram muito próximas umas das outras. A gente não colocou, mas estão ali muito próximas às colocações, assim, coisas de 2, 3 pontos, né, que a gente viu ali, eu não vi, foram que viram ali e comentaram. 2, 3 pontos de diferença de um grupo do outro. Ou seja, o nível dos trabalhos muito bons, não é porque não pegou os 3 primeiros colocados que o seu trabalho está ruim. Tá? É o momento da apresentação, é o nervoso, é o conjunto ali, um slide que você deixou, uma escorregada. Mas todos parabéns, tá? De coração. Muito feliz com essa tarde aqui, com todo esse processo. Professor Dario, se o senhor quiser fazer uma fala aqui, eu gostaria. Eu gostaria rapidinho, o professor Dario, para quem não sabe, é o nosso professor da Unesp, querido, está com a missão de implantação do Centro de Inovação de Assis, e eu acho que é importante a fala dele aqui. Obrigado, Almir. Obrigado, André, Renato, Hilário. Né? André e Renato, fundamentalmente, por essa abertura que a Tereos deu para fomentar, canalizar esse desafio. A todas as equipes, né, que estiveram presentes aqui, eu vou pedir uma salva de palmas para a nossa equipe, né, da Unesp, que tem participação da FATEC também, então eu acho que é uma das primeiras vezes que eles participam, então o espírito era exatamente esse, ganhar experiência numa área, como você falou, André, né? E o Renato reforçou isso, que a maior parte dessa molecada não está, né, a par, não acompanha, porque a maior parte deles está fora do mercado ainda. Né? Rapidamente, então, falar que é uma satisfação muito grande, a gente acabou de conseguir esse coletivo, grande parte dos que estão aqui hoje, né? Felipe, o Joaquim também faz parte desse grupo, enfim, tem vários aqui. A gente conseguiu cumprir, ou começar a cumprir um sonho antigo da nossa região, que é a instalação do Centro de Inovação Tecnológica do Vale Paranapanema. Né? E eu estava falando com o Felipe sobre isso, com a Dani, né, e com alguns outros colegas aqui. Esse centro de inovação não está restrito à cidade de Assis, muito pelo contrário. Né? As empresas de vocês veem que não estão sediadas, o PIB que vocês produzem não é de Assis, né? É de Palmital, é de Cândido Mota, é de Paraguaçu Paulista, e essa turma toda vem de toda essa região, e a gente precisa não somente ajudá-los a desenvolver produtos e serviços para vocês comprarem ou utilizarem, né? Mas para a gente exportar para o mundo inteiro. O Joaquim é testemunha disso, né? Ele trabalha muito conectado globalmente. Né? Então, é uma satisfação muito grande que isso se repita. O Hilário já falou, já colocou a FEMA à disposição para que isso aconteça, né? O Intec, né? O Sebrae, né? O Startup Day, o Hackathon. Na verdade, não deve acontecer um por ano, deveria acontecer um por mês, e todo mês com uma área diferente. A empresa mesmo tem áreas diferentes, produção, enfim. E eu estou muito contente, gente, estou muito contente. Esse papel, né, que o Almir falou que eu estou desempenhando, estou começando a desempenhar, na verdade, meramente é uma caixinha, né? Nada se constrói sozinho, e ter vocês aqui, né, Renato, André,
é fundamental para que a gente continue sonhando e sonhando juntos, né? Então, muitíssimo obrigado, parabéns a vocês, parabéns a todas as equipes, né, que participaram aqui. Muito bom. Obrigado, Dario. Alguém mais quer fazer alguma fala? Não? Bom, então, para a gente encerrar e liberar todo mundo, eu queria agradecer aos competidores, primeiramente, por terem aí topado 10 dias de tarefa, né? Então, agradecê-los aí por essa jornada, agradecer a FEMA por esse espaço, né, que nos colabora como sempre, somos parceiros, eu sou FEMA, tem hora que a gente brinca da camisa, né, Hilário? Essa semana, ontem e hoje. Então, no meu coração é FEMA, mas nós também somos Fomenta, então estamos integrando. Então, vai lá, professor. Doutor. Pessoal, só acrescentar o seguinte, eu estou nessa história de hackathon aí, desde o Startup Weekend de 2017, né? 18, 17, E assim, sem brincadeira, não é para... Mas esse foi o melhor hackathon de projetos, de ideias que nós tivemos desde aquele momento lá. Então, assim, para nós, eu gostaria de ressaltar isso para vocês, porque, né, é um trabalho tão colaborativo que a gente fica feliz de todo mundo estar fazendo, equipes assim, né, a gente, se dedicaram tanto e chega hoje e fala, não chegamos, mas eu gostaria que vocês entendessem de verdade, foi o hackathon da nossa região com mais qualidade de projetos, de apresentação que nós tivemos desde lá de trás. Então, para mim, para o Almir, para o Dario, para o Joaquim, que estamos aqui há tanto tempo, acredito também para o professor Hilário, é muito orgulho a gente conseguir enxergar o que está acontecendo e que a gente começou a sonhar lá atrás, né? Então, eu gostaria que vocês realmente entendessem que cenário que vocês competiram. Vocês competiram no melhor cenário da história de Assis e região de hackathons. Eu não estou falando assim para amolecer, né? De verdade. Então, assim, a gente teve muita qualidade. Eu acho que a Tereus tem isso dentro do DNA dela de desenvolver. Com certeza esse é o primeiro de outros, né? A FEMA tem nos apoiado muito, a Fomenta Vale, o Hub Inova, o Centro de Inovação Tecnológica. Hoje nós vivemos um ambiente, um ecossistema que cada vez mais vai favorecer e valorizar esse tipo de atividade, né, Almir? Então, assim, só para deixar bem claro isso, assim, vocês competiram no melhor hackathon que nós tivemos nos últimos anos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Só de novo agradecendo. Então, agradecer a Tereus, ao Rabácio, ao André, que é o cara que chegou lá na Fomenta o dia que eu conheci. Eu quero fazer um hackathon, não é isso? E aí nasceram outros projetos, uma parceria, né? O Gutierrez também leva os nossos agradecimentos. Queria agradecer, Hilário, aos meninos em seu nome, a todos a colaboração dos laboratórios, eventos, a Leonice, todos os setores. Não tem... Antes que eu esqueça, a equipe FEMA foi incrível. Obrigado aos meninos da Fomenta, que estão lá conosco, aos meninos que trabalharam no apoio, viu, professor Dario? Até a equipe de apoio eu falei que foi diferenciada. Então, uma equipe de trabalho assim fantástica de trabalhar. Eu queria agradecer esses meninos, acho que com uma salva de palmas a todos que trabalharam por esse hackathon. Só para fechar e já encerrando, né? Se ninguém quer falar mais nada, vamos fazer uma foto todo mundo aqui e está encerrado o hackathon. Obrigado, gente.